E aí, gente, aqui fala o DTCG e muitas pessoas nos comentários dos vídeos têm pedido para eu voltar com o quadro de fazer batalha de mesa. Eu sempre tive um problema com esse tipo de vídeo, que era justamente conseguir gravar ele, porque eu tinha que fazer as ações em tempo real, fora que as edições dele demoravam muito tempo. Então eu tive uma ideia para tentar resolver esse problema e trazer um conteúdo que seja batalha de mesa, utilizando as cartas físicas mesmo. Então, eu agora vou estar comentando as batalhas gravadas que eu fiz com meus amigos do grupo de TCG. Dessa vez, a primeira batalha que a gente vai estar gravando do deck de Mega Charizard contra o deck de Mega Garchomp. E as cartas que a gente não tinha no momento, meio que a gente utilizou o Proxy para tentar recriar, porque também na época não era tão fácil conseguir um Mega Charizard quanto é agora. Então, vamos ver se esse tipo de vídeo dá certo, hein? Certo, essa daqui foi a batalha que eu gravei com o meu amigo. Ele tava jogando com o deck de Garchomp da Cynthia e eu tava jogando com o deck de Mega Charizard X, que é uma versão mais focada no próprio Mega Charizard. E em vez de utilizar Pidgeot, a minha versão utilizava Revarum. Vocês vão ver a diferença com o decorrer do vídeo. Aí aqui a gente fez a batalha de mesa de fato, utilizando as cartas reais. Dessa parte eu tinha jogado um Poff de colega. Eu lembro que foi para pegar um Varum e foi um Charmander também. Meio que a minha lista utiliza o Charmander de 70 de vida, porque permite buscar com o Poff. Infelizmente eu não tenho condição de testar o carrinho de Precioso para pegar e encher o banco todo. Então vou pela listinha de Poff mesmo. Nessa parte eu acabei utilizando o TM da evolução para conseguir evoluir tanto o Charmander quanto o Varum que tinha no banco. Aí já preparando meu jogo para as próximas rodadas. Infelizmente eu não lembro se na minha mão tinha apoiador ou coisa que desse para dar continuidade. Aí beleza, no turno do meu amigo, ele foi com a Kisera embaralhando a mão. Mas antes de jogar a Kisera ele tinha deixado o estádio da árvore gigante. É um estádio que permite evoluir pokémons de grama de forma à vontade, desde que não seja seu primeiro turno. Então ele tinha a vantagem de conseguir evoluir logo de cara as Rosélias, o que aumenta o dano dos pokémons da Cynthia dele. Realmente o arquétipo que ele estava utilizando era um arquétipo focado no Garchomp da Cynthia. Aí ele acabou ligando a energia no Gible. Ele foi e causou 60 de dano utilizando aí o Gible. Se bem que eu acho que era 60 ou era 50, pior que eu não lembro direito. Beleza, utilizando a mão nova, tinha utilizado um Poff de colega para pegar mais Charmanders e colocar no banco. Como eu tinha dito, essa lista ela não vai Pidgeot, então a ideia é realmente ser focada no Mega Charizard. Na minha lista também ia um Charizard comum. Beleza, aí eu tinha utilizado um Pokégear 3.0 e consegui pegar uma determinação da Lilian, o que permitiria pegar uma mão nova basicamente. Aí nessa rodada eu utilizei o Revarum para poder comprar mais 6 cartas, e o estádio que eu coloquei foi a jaula de batalha, que impede que o oponente jogue contadores de dano nos meus pokémons do banco, seja por ataque e habilidades. Normalmente o deck de Garchomp vai Munkidori para conseguir espalhar dano no banco, mas o deck do meu amigo não vinha Munkidori nessa versão que ele estava usando, então meio que o estádio era mais inútil nessa rodada. Aí nesse caso eu acabei evoluindo o Charmeleon para Mega Charizard e não cheguei a atacar não. Se bem que eu acho que nessa rodada eu tinha atacado com o Shiu, já que ele tem um primeiro ataque que liga a energia do descarte. Eu acho que foi isso aí que aconteceu, é porque eu não utilizo muito Shiu, aí meio que eu acabo esquecendo que ele tem esse efeito também. Na partida do meu colega, ele já foi preparando o setup dele para já colocar o Garchomp da Cynthia. Ele utilizou Aveline para pegar foi Ultra Bola e também o Cinturão. E aí ele não conseguiu pegar um doce raro, foi pela opção do Gabite para já ir preparando o setup. Acho que ele não tava com a mão muito boa,
Então essa foi a opção que ele teve que usar. Bem, nessa daí ele acabou nocauteando o meu Shiryu por causa da habilidade da Rosélia, que aumenta em 30 o dano dos pokémons da Cynthia. Beleza, aí na frente eu coloquei o Mega Charizard X. Infelizmente eu não lembro se o Charizard Terra caiu nos prêmios ou não nessa partida. Só sei que nesse começo de jogo eu tive que utilizar o Mega Charizard X para começar a ir batendo, porque não tinha condição. Aí meio que o jogo tava bem travado para o meu amigo que tava de Garchomp da Cynthia. Então meio que não tinha muita coisa para se preocupar, fora os cinturões que aumentava 70 de vida dele. Aí meu Mega Charizard descartou 2 energias, para cada energia descartada caso 90. E aí meio que ele desistiu porque viu que não tinha como continuar o jogo. Beleza, aí a gente foi direto para a segunda partida do vídeo. Ele acabou desistindo porque não tinha como continuar o jogo. E aí meio que a gente foi fazer uma batalha de melhor de 3. Quem conseguir vencer 2 vezes meio que vencia a partida em si. Dessa vez o meu amigo quem começou primeiro. Dessa vez ele baixou 2 Rosélias e já foi preparando um Gible com um cinturão e uma energia. O deck de Garchomp da Cynthia exige que você tenha um setup muito bom logo no começo do jogo, porque aí é que ele consegue desenvolver a estratégia. Caso contrário, meio que ele acaba ficando travado. Beleza, aí no meu turno eu já comecei utilizando o Ave e a estratégia básica de utilizar Poffin e o TM da evolução, que é o básico de todo deck de Charizard. Aí já fui pegando o Charmander e o Varum. No começo, quando eu tava testando os decks de Mega Charizard, eu tava utilizando com o Revarum para poder descartar carta e comprar mais. Atualmente meio que eu mudei a lista, mas no vídeo foi a que eu utilizei. E aí eu fui com o básico da estratégia de TM da evolução para evoluir o Varum e o Charmander. Bem, na jogada do meu amigo ele teve sorte e já conseguiu preparar um Garchomp da Cynthia. O Garchomp da Cynthia ele consegue atacar logo cedo, batendo 100 de dano, ao mesmo tempo comprando a sua mão. Aí no meu turno coloquei o Varum no ativo, mas ele tava com um balão que permitia recuar de graça, tirando 2 de recuo dele. Aí eu utilizei, foi uma Ultra Bola, se eu me lembro bem foi para pegar um Charizard Terra, que com o Charizard Terra eu já poderia ir atacando o Garchomp dele. Agora só teria que tomar cuidado, pois o deck de Garchomp tem um Spiritomb que pode devolver muito dano. Acho que essa é a minha única preocupação jogando com o deck de Garchomp, porque se ele acumular muito dano, meio que ele pode devolver um ataque poderoso. Aí eu já fui preparando um Shiryu também. E como eu tinha dito, já fui na ofensiva utilizando o Charizard Terra, que ainda é uma opção muito boa para o deck de Mega Charizard. Aí eu utilizei a habilidade do Varum, que permitiu descartar uma energia e comprar até ter 6 cartas. E na minha mão até veio um Fezandipt, mas não tinha necessidade de baixar ele, pois seria um alvo fácil para o Garchomp da Cynthia. Então eu optei só por ir batendo de Charizard mesmo, já preparando um knockout, seja para um Mega Charizard ou se não para o próprio Shiryu também. O meu amigo ele já foi baixando o Gible e também o Toad School, que esse Toad School ele meio que impede que eu possa recuperar cartas do descarte para a mão por meio de apoiador ou item. É uma forma de tentar travar a super recuperação de energia, o que poderia ser um problema se eu tentasse atacar usando o Mega Charizard X. Ele fez um ataque usando o primeiro golpe do Garchomp e ele tinha um aumentador de dano por causa das 2 Rosélias que tinha no banco, batendo 160. Ainda assim, o meu Charizard Terra não estava num range perigoso para ser nocauteado com o primeiro ataque, mas ainda assim eu tenho que tomar cuidado. Bem, nessa parte eu utilizei uma DAO que permite pegar um Pokémon básico, um estágio 1 e um estágio 2 do deck e adicionar para minha mão.
que é uma carta que eu gostei demais, que é uma forma de a gente construir mais rápido o Mega Charizard. Eu acabei não pegando o Mega Charizard porque ele já estava na minha mão, então não tinha necessidade disso. Eu aproveitei, já baixei o Oricorio, mas não poderia utilizar sua habilidade porque não tinha Mega. Então decidi fazer o Knockout só utilizando o Charizard Terra, o que dava para fechar o dano no Garchomp, mesmo utilizando o cinto. Bem, ele já foi preparando um Gabite para atacar também. E essas cintas que eles botam no Garchomp realmente é um problema, pois torna com que o Garchomp da Cynthia tenha 400 de vida. Então não é um Pokémon fácil de se derrubar. No mínimo 2 golpes para conseguir derrubar ele utilizando um Charizard Terra. Aí ele conseguiu pegar o Spiritomb da Cynthia que eu tinha falado agora há pouco, utilizando a habilidade do Gabite. Acho que nessa hora a gente tava contando nos danos para ver se conseguiria nocautear. Ele utilizou 2 suplementos Power Pro e conseguiu nocautear o meu Charizard com o próprio Gabite, conseguindo até economizar prêmios, por sinal. Bem, aí eu consegui baixar o Mega Charizard em campo, e com o Mega Charizard em campo, meio que ativa a habilidade da Oricorio. Então eu tenho a capacidade de ligar energias de fogo nos meus Pokémons do banco da forma que eu quiser, o que pode ser bem útil. Aí eu utilizei o Arvin para justamente pegar a recuperação de energia superior, podendo recuperar as energias do descarte, ó. Aí eu tinha recuperado foi 4 energia, e com a própria Oricorio mesmo que eu já poderia pegar essas energias e usar direto. Bem, aí eu também baixei um Fezandipity para poder comprar mais cartas. E agora eu utilizei a habilidade do Oricorio para já ir ligando as energias, porque essa habilidade de fato é bem útil no deck de Mega Charizard. Aí eu descartei 2 energias, conseguindo nocautear o Gabite dele. Eu só consegui pegar apenas um prêmio só nesse nocaute. Bem, aí ele já foi para a ofensiva utilizando o Garchomp da Cynthia. E nessa ele utilizou a energia Neo Superior, que fornece 2 energias de qualquer tipo para um Pokémon estágio 2, o que daria capacidade dele de bater com o segundo ataque. Mas os Pokémons Megas têm uma vida absurda. É sério, nem com o aumentador de dano você derruba fácil um Mega. Principalmente o Mega Charizard, que tem 360 de vida. Bem, aí ele optou ir pelo primeiro ataque, porque viu que não conseguiria nocautear com o segundo. Então meio que deu oportunidade para o meu Mega Charizard ficar vivo. Aí tudo que eu precisava fazer era só nocautear o Garchomp da Cynthia dele, que por mais que tenha 400 de vida com a cinta, o Mega Charizard meio que conseguiria causar dano praticamente infinito. Aí eu utilizei a recuperação de energia superior, peguei 2 energias, liguei utilizando o Oricorio, e com isso consegui descartar foi acho que 5 energias para causar 450 de dano. Foi muito dano que eu causei nesse ataque, conseguindo nocautear o Garchomp da Cynthia com um golpe só, o que normalmente para vários decks seria impossível. Aí meio que ele viu que não tinha como criar um atacante rápido e nem como fechar dano direito no Mega Charizard. Era uma situação bem complicada para o meu amigo que estava jogando de Garchomp da Cynthia. Aí ele tinha utilizado foi uma Lilian para poder embaralhar a mão no deck. Agora que ele baixou todo esse Cruel, se ele tivesse baixado antes, talvez eu não conseguiria ter fechado o nocaute. E aí ele partiu para atacar o Fezandipede por causa da fraqueza. Lembrando que ele tem as Rosélias no banco que aumentam o dano dos Pokémons da Cynthia dele. Então, por causa da fraqueza, ele conseguia fechar. Mas infelizmente não tinha como o Mega Charizard. Eu tinha uma energia na minha mão e com ela eu consegui fechar o jogo nocauteando o Gible dele. Bem, gente, essa aqui foi a batalha de mesa. Realmente é interessante poder comentar as partidas que a gente fez. É bem mais fácil do que gravar tudo ao vivo, porque todo tipo de coisa pode acontecer.
Então eu espero que esse modelo de vídeo dê certo e vou ver se eu consigo dar um jeito de aumentar a qualidade nos próximos. Confesso que eu ainda estou me acostumando, mano, a editar esse tipo de vídeo. Então, se vocês gostaram, peço para que vocês deixem o seu like e se inscrever no canal para apoiar meu conteúdo, pois assim vai estar me ajudando bastante, gente. Bem, falou!